frustrante para nós tutores. Acho que até para A adestrador. regressão, você fala, meu Deus, mas eu tô trabalhando tanto E não. nada. Até tinha fugido o que eu ia falar antes, mas eu vou comentar aqui, que é o limiar do cachorro, né? Então, assim, o que é importante? Se a gente vai pensar num treino de sensibilização contra condicionamento, em mudar o estado emocional desse animal perante aquele estímulo que ele tem medo. Então, se a gente for pensar, eu preciso associar de forma positiva. Mas se toda vez que eu faço um treinamento, eu passo do limite do cachorro, né? Eu vou lá e, sei lá, e levo ele mais próximo de um cachorro que ele vai demonstrar agressividade, eu tô associando negativamente. Então, aí, isso que você falou da frustração e da gente regredir, acontece muitas vezes, o que eu vejo no dia a dia, acontece muitas vezes com relação a isso. Às vezes a gente perde um pouco, o que eu vejo na rotina perde um pouco a mão na hora do treino. E aí passa do limite do cachorro. E aí sai do 0 a 0. Eu sempre faço uma analogia com uma conta corrente. Quando a gente fala de relacionamento, a gente vai pensar numa conta corrente. Então, a conta corrente, você vai adicionar saldo e ela vai ficar no positivo. Você vai sacar dinheiro, ela vai ficar no negativo, certo? Essa é a lógica. Então, quando numa conta corrente, você adiciona dinheiro, você vai pensar na parte emocional, você está associando positivamente uma campainha, um interfone, o que for, qualquer estímulo, né? Você está adicionando saldo na sua conta, estímulo positivo. Você está tornando sua conta positiva. Se você tem uma experiência muito negativa, ou seja, sei lá, você recebeu 10 pessoas em casa e tocaram a campainha, as 10 pessoas, cada hora uma horária diferente, ela superou o limite do cão. O cão foi sensibilizado, isso é um saque na conta corrente. Qual que é o nosso saldo? 0 ou às vezes negativo. Você evolui para frente? Não, porque vai ficar sempre ou no 0 a 0 ou vai ficar no negativo. E aí a gente se frustra, porque a gente fala, putz, não consegui sair de onde eu tô. Mas é porque a gente está toda hora excedendo o limite do cão e ele acaba ficando sensibilizado e a gente não resolve o problema. Então, para a gente trabalhar princípio básico, para a gente trabalhar comportamento, o ideal é a gente sempre pensar em não superestimular esse cão e não levar ele no limite dele, a gente sempre manter abaixo do limiar, porque a gente quer estados emocionais positivos. E aí, falando na mordida, o que passa na cabeça, o que acontece na cabeça de um cachorro quando ele morde? A gente consegue saber isso? Tem uma resposta para isso? A gente podia entrevistar, né? Vamos perguntar aos cachorros. Nina, você já mordeu alguém? Não, né? Não vai servir você. A Nina não vai funcionar. A gente não sabe, né? A gente não consegue saber disso. A gente não consegue ter exatamente, assim, o sentimento. Por isso que a gente fala em emoções e não sentimento. Porque sentimento é muito subjetivo. Mas eu acho que deve ter um pico de estresse muito grande, alguma coisa mas com certeza. assim. Tem estudos científicos também, né? Por trás disso. Pra gente saber as emoções, a gente saber quais são as principais razões de agressividade, como é que o cão demonstra a agressividade daquela maneira, etc, etc, etc. Os sinais, né? Tudo mais. A gente tem bastante estudo aí na área, principalmente para cão, né? Para gato a gente já tem também, mas bem menos, mas a gente tem bastante para cão. E aí é isso. Então, assim, o que a gente fala hoje é emoções. Sentimentos, a gente teria que entrevistar e perguntar, mas não dá para fazer, né? Infelizmente, eles não falam. Eles falam de outra maneira, né? Aí cabe a interpretação, a gente realmente ser, que a gente fala, que a gente brinca lá na equipe, ser expert em linguagem corporal, né? Conseguir observar bem o seu cão, entender o seu cão. E eu sempre falo para os tutores, nós somos profissionais do comportamento e entendemos bastante de comportamento canino, mas o especialista em Nina é a Thaís, né? Então, assim, a gente também precisa dessa percepção do tutor, entender o tutor, como ele vê o cão e ouvir o tutor também, né? Saber ouvir o tutor e ouvir a percepção dele com relação ao animal, as alterações de comportamento e etc. Porque quem está no dia a dia, na verdade, com o animal é o tutor. Ele conhece muito o cão e também vai conseguir interpretar e dar uma visão diferente aí, tá? Com o Prince foi isso, né? Lembra? Não vai atacar, Cíntia. Não, mas olha, mas não é da índole dele. Não, mas é que ele faz assim, mas ele não vai atacar. Não vai atacar. É que foi um parênteses, né? É que foi uma questão, uma causa física aí, Aí né? era físico. Comportamental. Mas foi isso, né? De assim, ouvir, não isso. vai. Não, ele não
não ataca. O Prince não é o cachorro. E vamos esperar, e vamos vendo. E... Não é esperado Não é dele, dele, né? Não era esperado dele. E- Então, assim, é tudo isso. É uma somatória. Então, quando a gente fala de linguagem corporal, dá uma pincelada rapidinho, a gente precisa observar a posição das orelhas, a rigidez do corpo, o rabo, o olhar, né? Postura corporal, tudo isso, né? O pessoal de casa que está ouvindo a gente, pesquisar um pouco mais, tentar entender. Não vai dar tempo da gente falar isso em 1 hora, porque é muita coisa, gente. Uma mas hora assim, só de sinais. mas vejam, por favor, eu acho que isso que a gente tem pecado é tentar identificar isso com antecedência, né? Tentar identificar os sinais corporais dos animais, essa linguagem não falada, né? Não Sim. latida. E respeitar isso. Acho que isso é interessantíssimo, é importantíssimo a gente conseguir entender isso antes e antes de acontecer qualquer coisa, né? Então, primeiro o animal ele vai demonstrar fisicamente que está desconfortável, depois ele vai vocalizar e depois ele vai atacar. Então, se a São gente 3 não, fases, se a né? gente não respeita os sinais que ele está demonstrando pra gente, né? Tô cansada de ver vídeo na internet, o pessoal compartilhando vídeo do pessoal, olha que fofinho, e aí agarrado no cachorro, e o cachorro tá Desesperado. fazendo milhões de sinais corporais, né? Para quem não tá acostumado com as nomenclaturas, tá lambendo os lábios o tempo todo, tá olhando pro lado, desviando o olhar, assim, do tipo, sai, meu Deus, socorro. Alguém me solta. Alguém tira essa pessoa daqui, do meu lado, e a pessoa tá feliz ali, agarrando o cachorro, e toma uma mordida no rosto, né? Ou entre 2 cães, os animais já estão demonstrando sinal de desconforto na creche. Os dois já não estão ali legais, né? A linguagem corporal entre os cães. E às vezes já começa. É muito rápido, né? Às vezes a vocalização e o ataque, às vezes, é quase na sequência. Então, tem que estar muito ligado nesses sinais. Eu acho que esse que acho que fica de lição aí para todo mundo. Identificar os sinais, a linguagem corporal dos seus animais, seja cão, seja gato, seja papagaio, periquito. e entender o porquê que eles estão fazendo isso. E, gente, já tem um podcast aqui no Tudo Sobre Cães. Volta lá em comportamento. A gente falou no programa piloto, sobre vários desses sinais de comportamento com muito mais detalhes, porque era um programa mais para falar sobre isso, onde nós falamos sobre medo. Era lá do final do ano, então falando sobre fogos de artifício e tudo mais. A gente até recebeu aqui o Crypto, um Golden Retriever, que é medroso e mostra muitos sinais. Então, volta lá para quem tiver dúvidas depois, quando acabar isso aqui. Não vai agora não, conversa aqui com a gente. Depois, voltem lá para assistir, que com certeza vai ajudar bastante quem tem ainda problemas para entender esse comportamento, quem está começando, quem precisa de mais dicas, tem um programa todinho sobre isso que vai ajudar vocês. Tá tudo conectado, né, Fê? Né? É comportamento, né? Então, se você não lê o comportamento do outro, assim como a gente olha aqui, essa Thaís me fazer um olhar que, né, não gostei muito, você consegue entender a expressão facial uma da outra. Com os cães, eles também têm essas expressões. Exato. A questão é que a gente não para pensar nisso. Parece que as expressões do cachorro é só latir, rosnar, né, atacar. Exatamente. Ou Isso só atacar. é o ápice, né, do estresse. Antes disso, já aconteceu muitas outras coisa. coisas que ninguém notou, né? Perfeito. Muitos tutores acham bonitinho alguns sinais Os desses. pequenos, principalmente. Principalmente. Coitadinhos. Então, eles não leem os cães. E aí, se o cachorro reage, ataca e morde, nossa, meu Deus, o cachorro é horrível. Não, Mas tem tutor o que que provoca, aconteceu? que acha bonitinho. Exatamente. E aí, quer ver? Ele fica estressadinho. Eu até vi, eu acho Ele fica estressadinho, Tem, que tem. horror. Pior eu que vi tem. um perfil viralizado no TikTok de uma maltezinha bem pequenininha e o menino, quer ver, ó, ela vai me morder. E aí você olha e você fica morrendo de dó porque ele tem 500 vídeos, todos estressando a cachorra até a cachorra morder. E a coitada E vive com ele sai estresse. Exatamente. Ou pessoas que veem o cachorro rosnar, mostrar os dentes e não atacar. E filma e acha bonito isso, porque, olha lá, olha, ele tá ficando bravo. Aí começa a cutucar o cachorro. Aí, ou às vezes até falar palavras que o cachorro fica estressado, né? Então você tá o tempo todo levando esse animal ao estresse. Então, assim, né, o estresse é uma questão que a gente sabe, né? O que não gera para o ser humano quando a gente vive sob estresse crônico?
problemas físicos, gastrite, dor de cabeça, diversas outras situações aí, né? Então, o animal, ele também, com problemas crônicos de comportamento, ele também pode ter consequências físicas com isso, né? E as mesmas consequências, às vezes gastrite, às vezes realmente uma questão, enfim, N questões aí pode acontecer. Então, ideal é que a gente também pense nisso e consiga evitar isso de acontecer. Até porque vira uma bola de neve, né? Eu fico nervoso, gera uma gastrite, a gastrite dói, eu fico mais nervoso. Aí eu continuo atacando, volta a gastrite. Pois é, e aí pensando nesse sentido, ainda mais quando você inicia, né, o estresse. E aí, por isso que a gente tá falando dos vídeos. Quando você... Uma coisa é o animal se adotou, que a gente estava conversando no começo, né? E veio já com um problema de comportamento. Outra coisa é você provocar esse comportamento, esse problema de comportamento. Uma coisa é vir com trauma, outra coisa é você criar o trauma, né? Exatamente. Thaís, falando em sinais, quais são os sinais que o Chico te dá antes de atacar? Então, ele tem duas faces, vamos lá. Uma que ele demonstra e outras que estão fazendo vários exames neurológicos, como eu falei para a doutora, que acreditamos que possa ser alguma coisa dos maus tratos. Mas os sinais que ele faz quando ele vai reagir. Ele congela, olhar de baleia, que mostra a parte branca do olho. Ele vira muito a cabeça para os lados, então está... por exemplo, eu vejo que um dos gatilhos grandes do Chico é o cruzar olhar. E aí, tanto humano quanto de outros animais. Ele não sabe se comunicar com outros cães, não sabe nada. Não fala cachorrês. Não, ele não sabe se comunicar, a comunicação dele é péssima. Mas com humanos, eu reparo. Então, as pessoas cruzam o olhar com ele, ele vira a cabeça para os dois lados várias vezes. Depois ele ataca. Então, o que eu costumo fazer quando vai alguma visita na minha casa? Não cruza o olhar com ele, não fala com ele. Ele não vai fazer nada com você. Ignore o Chico. A partir da hora que você cruzar o olhar com ele, a primeira vez ele se sente ameaçado e ele vai te atacar. E vai doer, porque ele tem os dentinhos desse tamanho. Mas são agulhas. Exatamente. E as pessoas insistem, não, mas... Tá tudo bem. Ele sabe... cachorro sente quando o humano gosta. Tudo bem, sente. Mas ele é agressivo. Se você cruzar o olhar com ele, ele vai se sentir ameaçado e ele vai atacar. As pessoas não acreditam, elas pagam pra ver. Até porque ele é pequeno. Vários lickings, né? Ah, sim. Nesse caso, assim, o que a gente sugeriria, principalmente, né? Evitar, né? Às vezes você falou, cruzar o olhar. Às vezes fica difícil, porque você também transforma a visita da sua casa um momento de relaxamento e um momento de tensão. Não posso olhar Porque pra aí ele. fica todo mundo assim, eu não posso olhar, não posso me mexer, eu não posso fazer isso, porque daí o cachorro vai me atacar. Ai, socorro, vai acontecer alguma coisa. Então, na verdade, você só tá esperando acontecer alguma coisa ruim. Porque cá pra nós, a visita não vai estar tão preocupada assim. Ela vai estar mais no estado de relaxamento. Ela não tá no dia a dia com o cachorro que nem você tá. Então, às vezes, a gente separa mesmo. A gente utiliza um portãozinho, separa em um outro cômodo, usa um enriquecimento ambiental para distrair, para fazer esse cão interagir com esse enriquecimento ambiental, para fazer ele relaxar, tá? Para ele ficar afastado e, de novo, não exceder o limiar dele, ou no limite dele de estar próximo da pessoa, ou ter essa troca de olhares. Às vezes, a gente não quer essa troca de olhares, realmente, sabe? Você quer dar a chance de você conseguir receber a visita e essa visita voltar, né? Porque também tem isso. Né? De novo, gente, é estado emocional positivo para o ser humano também, tá? Para os vets, por favor, e obrigada. Para o tutor e para o cachorro, é para todo mundo. Sim. Estado emocional positivo. Então, você não quer criar esse ambiente de tensão na sua casa. Então, separa, coloca alguma coisa agradável para ela. E aí, vai trazendo aos pouquinhos, vai trazendo essa separação aos pouquinhos. Então, assim, claro, eu sei que você está investigando a parte neurológica. Sim. Se for neurológica, se for uma causa neurológica, aí é uma outra abordagem completamente diferente. O que a gente está falando aqui é só comportamental. Você tem feito treinos com ele a vida inteira, desde que chegou? Desde que ele chegou. Conta um pouco pra gente como funciona essa rotina de treinos. Você falou um pouco, né, já de peitoral, mas para diminuir ataque, para você construir essa relação com ele, como tem sido? Então, o Chico, quando chegou pra mim, ele fugiu. A gente teve que deixar ele numa Dog Hero, primeira semana de adoção. O cachorro inteiro, né, ele não era castrado. A gente teve que deixar ele numa Dog Hero e ele fugiu. Ah, que bom. E aí, agressivo,
inteiro um cachorro de resgate, que custa muito dinheiro, porque um cão de crista chinês é caríssimo, que não atendia comando nenhum. Super fácil de reencontrar. Tranquilo. Exatamente. Resgatar. O que ela falou, ela abriu o portão. A Nina não passa de portão. Ela senta. Que ela espera ok. Ele não sabia. A Nina ficou. Ele foi. Quando a gente conseguiu encontrá-lo, primeiros treinos, assim, padrões que eu falei, esse cachorro precisa. O vem, o fica, o senta E o volta. Então, esses foram os 4. E aí, depois disso, eu comecei a desensibilizar. Então, foi pegar na comida perto dele. Depois, eu passei para toques nele, respeitando o limite. Então, ele não gosta de ser tocado. Eu evito ao máximo tocar nele, para eu conseguir pegar ele no colo, para medicar, cortar a unha ou qualquer coisa do tipo. Manejo básico. Exatamente. Então, é tudo muito pensado antes. O que eu costumo fazer? Eu planejo um mês de treinos do que a gente vai fazer, do que a gente vai avançar no mês. Eu vou te adotar, eu tô falando sério. Tá contratada. Tá contratada, vou te Tutor ideal. adotar, tutora. Aí eu planejo assim e a gente tem 2 treinos por dia. Então, normalmente um de manhã e um à tarde. E o que eu faço? Treino e aí o passeio de descompressão, que é o que a gente vai pra rua. Sim. Então, é normalmente esses 2 horários, os treinos dele. E assim, as pessoas têm falado, nossa, o que você tem feito com o Chico? O que tá acontecendo? Melhor recompensa, né? Porque É o ele petisco do tutor, esse aí. Exatamente, Isso aí. porque ele tá melhorando, eu entendo o avanço dele, eu entendo muito que ele tem muito ainda. Mas pra Mas gente que tem um ele é cão outro agressivo, qualquer melhora desse tamanho, que para as outras pessoas pode não parecer nada, gente, é uma vitória. Exatamente. Né? A primeira vez que ele e a Nina brincaram, eu chorei. Porque era a supervisão. Então, eu comecei sendo bem sincera, não teve a adaptação. Eu fui, peguei um cachorro de lar temporário, levei ela, não atacou, ficou no mesmo lugar. Bom, já voltou E pra é casa isso. junto, né? Já, voltou no mesmo carro. Então, não teve adaptação nenhuma que deveria ter. Foi Big Brother, né? A partir de hoje moramos juntos. Minha casa tem câmera em todos os lugares depois que o Chico chegou, em todos os cômodos É o possíveis. Big Brother. Ah, Porque além da agressividade, ele apronta. Porque ele é um filhote eterno, assim. Onde ele tinha, ele não tinha nada. Então, ele chegou numa casa onde tem 500 milhões de brinquedos. Eu sou do time do comida no pote não, então ele só come brincando e pensando. E ele não tinha isso. E ainda Então, é TDAH e larga as coisas pela casa que ele encontra. Maravilha. Exatamente. Te E entendo. aí, ele começou a atacar a Nina. Eu falei, agora não dá pra separar. Vou separar ela onde? Ela fica na lavanderia, ele fica... Não tem como. Então, a gente vai treinar. E aí, foi quando eu comecei a intensificar os treinos da Nina. Porque ela sempre se comunicou muito bem com outros cães. Só que de tanto ela levar mordidas, ela começou a falar, opa, peraí. Eu não rosno, eu saio toda vez e mordem a minha bunda. É isso. Né? Às vezes um cão saudável emocionalmente pode se sensibilizar, né? Exatamente. Inclusive com fogo de artifício. Sim. Exatamente. Ela era um cão... Ela até hoje é um cão modelo. Então, quando o cachorro é muito medroso ou reativo, a gente vai treinar no Vila Lobos, por exemplo, em grupo, ela consegue passar tranquilidade para os outros cães naquela distância de segurança. Mas, em casa, ela começou a mostrar os dentes também. Ela começou a rosnar, coisa que ela não fazia. O ambiente da casa dela virou ambiente de estresse. E às vezes eu sempre falo, foi muito ruim pra Nina a adoção. Porque ela entrou em imersão, né? Ele e Isso. ele, os dois. Foi muito ruim pra ela, só que aí a gente começou a mudar os treinos dela. Então, como ela já era treinada do básico, os treinos dela foram voltados pra reatividade. Então, eu comecei a fazer treinos voltados pra reatividade. Não que ela chegue a atacar, morder ou qualquer outra coisa, mas para que ela continue saindo do problema como ela sempre saía. Tá. Porque a gente convive em eventos com Sempre. 500 bilhões de animais e que às vezes os tutores, infelizmente, acham que o cachorro é bonzinho e o cachorro não é. E aí expõe o cachorro a um estresse desnecessário, porque a Fê sabe, a Nina gosta, não é uma coisa que ela não gosta de evento, que ela estressa. Ela gosta e quando ela estressa eu vou embora. E assim, quando eu vejo que ela está a ponto de estressar, eu já me adianto e não participo. Então, a gente começou a voltar, porque se ela responde na minha casa,
ela vai responder num evento que ela nunca respondeu. Vai chegar algum cachorro muito invasivo, vai chegar um cachorro e vai morder. Então, a gente mudou o treino dela também por conta do Chico. É uma adaptação, um manejo da casa inteira, né? Exatamente, exatamente. E, doutora, o que dá para fazer para a gente evitar a mordida? Seja um cão que nunca mordeu, mas que tem mostrado alguns sinais, tem, sei lá, começou a rosnar em casa, tem umas reações estranhas, ou o cão que já mordeu, para não voltar a morder. Tem alguma dica que a gente possa passar para o pessoal de casa do que a gente pode fazer para evitar a dentada? Ai, que difícil essa pergunta, hein? Essa daí foi... Quer pensar um pouquinho? Não, vou falar. Então é assim, ó. Quando a gente... Vamos falar de cães que não morderam ainda, primeiro, tá? Então, Vamos por etapa. Vamos por etapa. Vou responder, são duas perguntas em uma. Quando o cão não mordeu ainda, a dica é, primeiro, trabalhe muito esse repertório desse cão para ele aprender comportamentos alternativos, o que fazer em momentos que, né, que às vezes podem ser desafiadores, a gente já sabe, adestradores sabem mais ainda, dos momentos que são mais desafiadores para alguns cães. Então, comportamentos alternativos, evitar com que tenha algum tipo de, né, de situação que seja negativa para o cão. Então, sei lá, vou dar um exemplo que pode parecer bobo, mas que acontece muito. Às vezes o animal chega a visita em casa, o cão vai lá e pula na pessoa, o tutor vai lá e grita com o cão para fazer ele parar de pular, né? E aí o cão pode associar que receber visita é ruim, né? E aí vai latir, vai ter medo de visita, talvez, né? Dependendo, isso com a Ou raiva de visita, né? Várias, Toda vez que alguém aparece, eu tomo bronca, né? Exatamente. Ou, né, enfim, N situações que podem acontecer, dependendo também da reação do tutor, né? Se eu não faço isso, se eu ofereço um comportamento alternativo, um senta, um deita, um caminha, alguma coisa, um treino para esse cão, ofereço um repertório, um comportamento alternativo, um enriquecimento ambiental, tudo isso, eu dou alternativa para esse cão, para algo para ele fazer, além daquilo que a gente não gostaria que ele fizesse, né? Então, assim, algo que seja mais prazeroso para ele, mais prazeroso para ele, que ele associe visita com coisa boa, por exemplo, que, né? Isso é só um exemplo bobo, tá? Mas, assim, isso em N situações, a gente pode replicar isso para diversas situações. Então, para um animal que às vezes demonstra qualquer tipo de desconforto, trabalhar esse comportamento, fazer um treino de sensibilização e contracondicionamento perante aquele estímulo. Claro, primeiro identificar esse estímulo, que eu acho que esse é o primeiro ponto que muita gente não identifica. Fala assim, meu cão tem medo de quê? Tem medo tudo. Não, às vezes tem medo de fogos de artifício. Aí quando você vai investigar na casa, você vai ver que não é só fogos. É fogos, é o barulho da moto, é o barulho do carro, é o barulho de abrir e fechar a porta, é o barulho de... Sabe assim? Então Vai ter barulhos. Ruídos de modo geral. Aí não é só ruídos. Aí vai ver, tem medo de outros cães. Aí vai ver, tem medo de... Então, assim, primeira coisa, identificar os estímulos que seu cão tem algum tipo de... desconforto. E aí, de novo, voltando lá, linguagem corporal, né? Então, isso é muito importante. Trabalhar em cima disso, treinos de sensibilização e contracondicionamento. Gente, isso é muito importante. Bom, já atacou e agora? E agora? Né? Que é o tema do nosso podcast. Esse é o nome, tá aqui, ó. Exatamente. Meu cachorro me mordeu. E agora, doutora? E agora a gente precisa encontrar um diagnóstico, tentar entender. Na verdade, a gente já poderia ter encontrado antes, né? Mas mordeu, aconteceu, e agora? Agora é procurar um profissional. E encontrar, realmente, trabalhar em cima de um diagnóstico específico. E aí, assim, não é só agressividade. Agressividade por qual razão? Qual que é a causa da agressividade? Qual que é a causa desse comportamento? E trabalhar em cima dessa causa para que esse animal, ele nunca precise realmente morder, às vezes, por conta, ou para se comunicar, ou para demonstrar algum sinal de desconforto ou alguma coisa. Tá. Se esse animal morde um ser humano, agora se ele morde outro, tem uma briga, sei lá, ela tem os dois, eu tenho 5 em casa, deu uma briga, o que a gente faz com eles? Separou a briga, ok, eles continuam juntos? Não, tem que separar? Não separa? O que o tutor pode fazer em casa na hora que deu aquilo que a gente não queria? Acho que a maior frustração, né? Quando você vê os seus animais brigando. Pra mim, é pior do que vir pra cima de mim. É quando eles se pegarem entre eles. Sim, a gente chama de manejo de emergência, né? Então, assim, quando a gente tem um cão que demonstra agressividade dentro de casa,
Uma coisa muito importante que a gente precisa se preocupar é na proteção e segurança. Então, a gente estava falando de humano, né? Se é um cão de pequeno porte, andar protegido. Então, calça, meia, tênis, às vezes se atacar a parte do braço, manga comprida, mesmo no calor, paciência, não tem o que fazer, tem que se proteger e procurar um profissional, né, gente? A gente precisa trabalhar, realmente não é uma coisa que a gente vai postergando, empurrando com a barriga, a gente precisa trabalhar na causa, que a gente falou. Agora, atacou um outro animal, a gente precisa também saber de manejo de emergência, o que eu preciso, o que eu vou fazer, agora, o que eu vou fazer agora e o que eu posso fazer também para não acontecer novamente, às vezes na mesma hora, né? Então, separar, às vezes, é importante, porque dependendo do tipo de agressividade, pode gerar consequências graves para o outro animal. Então, a gente já teve caso de um animal precisar extrair o globo ocular, porque o outro atacou. Judiação. Já. Então, são situações que a gente não quer que chegue nunca, né? Não é algo que é desejável nem para o tutor, nem pelo veterinário comportamentalista, nem pelo adestrador. Então, para evitar isso de acontecer, de não ser uma agressão realmente mais violenta, se percebeu, e aí eu digo desde o sinal de desconforto, percebeu que eles não estão se entendendo, já separa e vai procurar um profissional. Então, não precisa chegar na mordida para você separar, não precisa chegar na mordida para você procurar o profissional. Realmente perceber o sinal de desconforto, já separa. Às vezes vale a pena separar e procurar um profissional para evitar isso de acontecer e manter separado. Então, tentar entender a causa, que eu acho que isso é essencial aí, tá? Mas isso a gente chama de manejo de emergência, separar e gerenciar isso, tá? Às vezes redirecionar, dependendo do tipo de agressividade, às vezes um redirecionamento de atenção com um brinquedo que o cão também mais gosta. É pra relaxar, depois do estresse. Tem situação que não vai ter como, tá, Fê? Assim, a gente fala que manejo é de emergência e emergência é uma palavra que não tem muito o que fazer, né? Então, assim, às vezes... Não tem protocolo, não né? tem muito, né? A gente vai trabalhar com o que dá na hora. Não dá pra gente falar assim, faça isso, e a gente vai lá, não, peraí, vou lá buscar o negócio. Não dá, não entendeu? Às vezes é uma situação que a gente precisa gerenciar na hora. Eu entendo isso, mas a gente tenta sempre se preocupar para não chegar nesse ponto, né? Eles já chegaram a brigar em casa mesmo? Já, assim, de se pegar 100% não, porque a gente sempre consegue chegar antes. Tá. Na verdade, eu consigo ver quando ele vai atacar a Nina. Então, eu me antecipo. Que Então, que a tutora é diferenciada. Ou eu, você não tá tiro a entendendo. Nina ou eu tiro a Nina do lugar, ou então, às vezes, sai um grito, né? Uou, parou! Chama Sai! atenção. Chique. Tadinha, não grita, Desculpa, mãe. meu amor, desculpa. Pode dormir de novo. Ela achou que era com ela. E Falou aí sai, eu, né? eu Sai, grito, eu- sai. Então, Chico, que ele já me olha e o foco dele Muda, muda. entendi. Ou então a mesma coisa, pega uma bolinha. Porque minha casa tem brinquedo em todos os lugares possíveis. Justo. Caso de criança é assim. Exato. E aí, se eu tento arrumar, eles espalham. Então, eu já Desistiu. desisti. Justo. Então, eu pego uma bolinha, faço algum barulho. Porque agora eu consigo me antecipar. Mas, por exemplo, madrugada. De madrugada... Você não é ninguém, você tá ali só o corpo, né? É que agora eu não durmo mais, né? Eu não durmo. Dorme assim, olho aberto. Meio barulho, eu já... Principalmente com minha mãe, porque ele ataca ela de madrugada. Isso daí. Mas a Nina, por exemplo, ele tá deitado. E aí a Nina resolveu subir na cama. Mesmo que não seja na mesma cama, ele já começa a rosnar. Aí eu vejo que ele já vira o olho, vira a cabeça. Ele coça com a pata. E aí eu já falo, Chico. Mas Tem uma vamos... escala. E aí a Nina já entende. O coração da veterinária comportamentalista já tá como? E volta que assim. Já tá aqui nervosa, a E eu já veterinária. acordei desesperada com um mínimo rosnado. Assim, vamos pensar pelo lado positivo. A gente vai encontrar a causa logo, Sim. logo. Já Amém. vai resolver. Já passamos do horário, mas eu tenho mais 2 perguntas que são super É importantes. que o papo é bom, gente. A gente vai que Então, vai. Já passamos bem, já passamos quase 15 minutos. Ô, louco. Então vamos lá, vamos tentar resumir essas 2 perguntas que é importante para a galera. Primeiro, quais doenças podem gerar, as principais que podem gerar uma alteração de comportamento que a gente pode desconfiar em casa quando você vê que
do nada tá mais agressivo e não tem uma causa ambiente, que pode ser uma causa interna, uma doença. Quais são as principais que a gente pode imaginar? Todas as doenças podem gerar problemas de comportamento. Inclusive, Todas, esses que são bom. Isso não ajudou. Esses são os principais. A alteração de comportamento é o principal sinal de causas clínicas, né? Porque assim, se eu pensar, se você tem uma cólica, né? Vamos pensar nós mulheres, uma cólica menstrual, você quer receber 10 pessoas na sua casa? Não, você quer ficar quietinha na sua. Você tem uma dor articular, você quer subir uma escada? Não, você vai hesitar a subir escada. Isso é alteração comportamental. Né? Você vai ficar mais hesitante de subir e descer móveis, isso tudo. Então, tudo isso, você não vai querer mais brincar com outro cão da mesma maneira, porque você tem uma dor articular. Então, Mas pensando em escalar para isso, em morder, tem algumas doenças que de repente qualquer pode... dor, coisa. porque vai gerar desconforto. Então, se eu encostar no cão numa região que ele tá sentindo dor ou desconforto, ele vai atacar, ele vai morder. Ele pode acontecer, né? Não é Tá. que ele vai fazer, porque de novo, Vai da cada sensibilidade de cão, cada animal. isso, cada cão é um indivíduo diferente. Mas todas as doenças podem ter a gente pode ter uma alteração de comportamento. Então, a gente tem que ficar atento, sempre manter o check-up do cão em dia. Né? Manter antipulga, tudo certinho, todos os antiparasitários em dia também quando for sair com o cão na rua. Evitar qualquer tipo de problema para ter certeza que ele Tá saudável. tá saudável. Essa mata a minha próxima pergunta, que era quais tipos de dor pode gerar agressividade, porque então pode ser qualquer coisa também, vai depender da assim, sensibilidade. Vamos falar tecnicamente? A gente fala de dor musculoesquelética, dor visceral. Então, qualquer dor aqui, né, nos órgãos de modo geral, uma inflamação, um baço aumentado, um fígado aumentado, uma inflamação intestinal, né? Às vezes uma cistite. Piometra, né? Então, as dores de coluna, as dores na pata, luxação de patela, todas essas dores, de modo geral, né? A parte ortopédica. Essas são as mais comuns que a gente vê, né? Às vezes o tutor não identifica. E infecções, digamos assim. Isso, são as mais comuns que a gente vê no dia a dia. Vamos resumir. Mas assim, todas. Qualquer coisa. Entendi. Às vezes até otite. Eu já peguei otite, já peguei cão extremamente agressivo, um cão atópico, que a gente passou a identificar junto com a dermatologista, um cão atópico com otite crônica, recorrente, agressivo. Caramba, tadinho. Dor no ouvido é pra enlouquecer mesmo, né, Então gente? é tudo. Já peguei recentemente, aí não estamos falando de cão hoje, mas já peguei um gato que também tinha um problema dentário. Precisava extrair o dente e estava sendo agressivo. Então, tem tudo, gente. Qualquer dor. Quando ele reage. Bom, estamos com 1h15 de podcasts. Isso aí. Acho que é isso por hoje, pessoal. Eu espero muito que tenha ajudado vocês, trazido ideias e que tenha ampliado mais o conhecimento para entender o nosso próprio animal e despertado aí curiosidades para vocês pesquisarem mais, para ir atrás de conhecimento dos sinais que a gente falou. Não esquece, tem o podcast aqui para vocês aprenderem mais. Procura aqui no YouTube ou no Spotify o outro podcast também de comportamento, onde a gente fala dos medos, que com certeza vai ajudar muito. A gente fala muito dos sinais de comportamento do animal. Semana que vem nós vamos falar sobre direito do animal. Né? Estamos no mês dos animais. Hoje é o Dia Nacional dos Animais. E a gente vai receber uma advogada animalista, a doutora Giovana, para contar para a gente quais são os direitos, o que é maus tratos, como tudo isso funciona. Estaremos aqui de novo, não é, dona Thaís? Estaremos aqui para falar do nosso super tema, que somos engajadíssimos no direito animal. Nininha, Chiquiro. Com certeza. E, bom, como é que a gente acompanha para entender aí essa jornada do Chico, onde... Tudo. Tem até um destaque no Instagram sobre a história do Chico, desde resgate. E aí já aborda tanto comportamento quanto o direito dos animais por conta do resgate dele, que é no Instagram da Nina, que é nina.srd. Não dá para esquecer, gente. Vai lá, vai seguir. É um Instagram muito legal, eu falo assim, eu gosto muito de ver, porque você vê a parte do pet, as fofuras de um pet, mas você vê essa causa animal e é um olhar de uma quase vet, porque estamos nessa jornada, são 2 jornadas, né, da quase vet e do cão em recuperação emocional ali. Então vale muito a pena, vai lá conhecer mais e acompanhar o Chico, a Nina, a Thaís, a família inteira. Cíntia, obrigada por tudo, por conversar, pelo tempo, por disponibilizar tudo isso pra gente. Onde que a gente te acha? Me acha no Instagram da Animals, né? Então, Animals com Z, Brasil.
Ah, E o isso- Brasil é com S. E o Brasil conhece isso. No Instagram, no Facebook, a gente tá lá sempre falando de comportamento. A gente gosta de falar bastante, né? Vocês estão vendo hoje. Mas a gente fala bastante sobre comportamento de cães e de gatos. Então, também, às vezes, a gente tem famílias que são multiespécie. Então, sigam a gente lá pra gente poder também conseguir plantar a sementinha do comportamento nas casas aí de todo mundo. E tem equipe completa, não é só veterinária, tem adestrador, tem consultor, então Isso, a gente dá tem para atender por todos os lados, né? Isso, perfeito. A gente tem pet sitter, adestrador, consultor comportamental e veterinário comportamentalista na equipe, porque a gente realmente aborda todas as frentes aí para auxiliar da melhor forma possível a família. Só São Paulo consegue atender online também. A gente consegue atender online também. Só São Paulo, né, presencialmente, obviamente, mas online a gente consegue atender todo o Brasil. Legal. Segue todo mundo, vem seguir também, se inscreve aqui no canal para vocês acompanharem os próximos podcasts. Isso é super importante, a gente precisa crescer esse canal, gente, para atingir mais gente, levar mais informações para todo mundo que tem um pet, que quer melhorar a saúde, a qualidade de vida, o comportamento e o relacionamento dessa família multiespécie. Seja você e seu cachorrinho, seja você cachorrinho, gatinho, peixinho, jabuti, o que você tiver em casa. Então se inscreve aqui no canal para acompanhar tudo, compartilha esse vídeo, gostou? Achou bacana? Compartilhe com alguém que tem um cão reativo também, que vai ajudar. Se tiver no Spotify também, assina por aqui para não perder nada. Semana que vem a gente se vê de novo, 8 horas da noite, na próxima terça-feira, dia 21, para falar sobre o direito dos animais. E eu espero vocês. Uma ótima noite, obrigada pela audiência e até lá.